primeira matéria-prima da democracia. O que é uma democracia? A democracia, o povo forma o governo a partir da sua opinião. Então, não é o governo que forma a opinião do povo. A proteção contra o controle estatal da liberdade de expressão é a democracia em si. Então, a esquerda que tinha esse discurso de censura nunca mais, e estava certa nesse quesito, bastou chegar ao poder, se lambuzar com os olhos do poder, e agora não, só um pouquinho. Agora, contra o governo de Sua Excelência o presidente Lula, para falar das coisas que aconteceram no Brasil sob o governo do PT, aí não. Para dar opiniões que incomodam, que são. Não, aí não. Aí não é censura nunca mais. Aí é liberdade de expressão nunca mais. Joga a democracia no lixo. Aliás, esse discurso de que a esquerda era pró-democracia, pergunta para todos os lugares em que houve uma revolução socialista, se os tribunais de exceção, se os tribunais revolucionários, se a polícia política ela preservava a liberdade de expressão. Tem um livro muito interessante da Yeonmi Park, que é uma sobrevivente do regime da Coreia do Norte, chama In Order to Live, acho que no Brasil foi traduzido como Para Continuar a Viver, em que ela conta um momento em que o tio dela veio da China para visitar, e o tio dela comentou na casa deles que o ditador da Coreia do Norte tinha cometido suicídio. E a mãe dela repetiu isso na fábrica no dia seguinte e foi visitada à noite pela polícia política do Partido Comunista, porque essa era uma ideia antipatriótica que não podia ser repetida. Então, a esquerda, o discurso, né, de proteção da liberdade de expressão é uma grande mentira. Quem quer democracia? A democracia, o Thomas Jefferson escreveu, né, que se tivesse que escolher entre uma imprensa livre e forte e um governo forte, uma imprensa livre e nenhum governo, ou um governo forte sem imprensa, ele escolheria uma imprensa livre e nenhum governo. Porque a matéria-prima da democracia é a liberdade de expressão. De novo, o povo forma o governo a partir da sua opinião, portanto, a opinião ela tem que circular livremente para que o povo, a maioria das pessoas, a forme de maneira livre, forme a sua opinião de maneira livre. E é disso que resulta o governo. Portanto, o governo é a consequência e não a fonte da expressão, da opinião. Ele não tem poder de limitar as ideias que podem ou não circular. Quer dizer, não deveria ter. O que nós estamos vendo é um momento do mundo, e a gente tem que ressaltar o papel que a Covid teve nisso, porque foi um momento de crescimento, né? Eu vejo muita gente criticar as ordens executivas do Trump, que são decretos, uma espécie de decretos, porque é muito poder para o poder executivo. Onde estavam essas pessoas quando tinha 5 mil prefeitos no Brasil cuspindo decreto de madrugada para fechar o que lhe desse na venta? Aí o poder executivo ele podia ser exercido de qualquer maneira. Então, houve uma onda no mundo de uma complacência com o poder do Estado de limitar as ideias que circulariam, e isso nunca fica restrito a um tema só. Então não ficou restrito à vacina, ou à eficiência dos lockdowns, ou à mortalidade ou não do vírus. Isso virou uma ferramenta disponível para os governos. E a isso se somou que é uma complacência também, é uma ingenuidade, se maldade não for, é ingenuidade, das agências de verificação de fatos. Quer dizer, alguém escolheu grupos de pessoas que tinham capacidade de separar o que poderia ou não ser dito como sendo verdade. São instrumentos de ditaduras, não são instrumentos de sociedades livres. O instrumento da sociedade livre é o livre fluxo de ideias.
é o confronto de opiniões. E se o Alan dos Santos incomoda o governo, bom, se o Alan dos Santos cometer um crime, o que o governo tem que fazer, qualquer governo decente no mundo, é seguir o devido processo legal. Bom, o Ministério Público acusa, a polícia investiga, o Ministério Público acusa, o juízo de primeiro grau julga. Ou o Alan dos Santos tem foro privilegiado, ele foi o quê? Foi senador da República, um jornalista. Agora, uma rede social inteira, não é rede social, mas um site é retirado do ar com o argumento de que, bom, não tem um representante no Brasil. Então, cada site do planeta terá que ter um representante no Brasil para poder ser acessado pelos brasileiros? Será que todos os jornais do mundo têm um representante no Brasil? Não um jornalista, um representante executivo? Porque então nós seremos proibidos de ler os jornais do mundo na internet? Então, a ausência de um executivo no Brasil não é causa, é desculpa. Desculpa para não deixar certas ideias circularem. Quem concorda com isso não pode se dizer um democrata. A liberdade de expressão é o primeiro tijolinho da construção de uma democracia, de uma sociedade livre. Agora, o Brasil abandonou esse preceito. Que bom, a Europa, a tendência, e às vezes a gente fala muito aqui de política internacional, nós vamos falar ainda da eleição da Alemanha aqui. As pessoas precisam entender que o clima de ideias não é estanque. As ideias, elas se formam no mundo, e há um clima agora de uma atenção maior com a liberdade de expressão, e isso é sim resultado da eleição americana, de Elon Musk perto do presidente dos Estados Unidos, e da retomada, pelo menos, desse valor fundamental da democracia americana, que deveria ser da democracia europeia e deveria ser de todas as democracias. Bem-vindo, Elon Musk, né? Bem-vindo o Twitter. A quem não goste dele, pois bem, que exerça a sua liberdade de expressão.